Meus irmãos, esse irmão me abençoou diversas vezes durante a minha vida. E eu tenho pouquíssimos amigos, irmãos, aquelas pessoas em que você pode bater o telefone ali e falar: irmão, eu estou precisando conversar. O irmão Hudson é um desses, irmãos. É uma bênção na minha vida, tem me abençoado demais. Foi meu padrinho de casamento, continua sendo meu padrinho de casamento. Ele e a Doris tem me abençoado demais. E eu fiz o convite a ele, acho que foi na terça-feira, né, Hudson? Na terça ou na quarta, e ele se propôs a nos atender nessa noite. Então estou com o coração muito alegre, feliz por ele estar aqui essa noite. Obrigado, viu, Doris, por você vindo também acompanhar o nosso irmão. Meu irmão, Deus te abençoe. Aleluia. A paz e a graça do Senhor Jesus, amém, irmãos? Amém. Irmãos, antes de entrar naquilo que nós vamos falar, o assunto que é família, eu gostaria já de agradecer, irmãos. Amém? Eu agradeço ao irmão Marcos, né? É uma pessoa que eu conheço já tem alguns anos. Que Deus possa abençoar. Obrigado pelo convite, barão, pela a confiança e a credibilidade no meu ministério, na minha família. Que Deus continue te abençoando a sua esposa também. E que Deus possa realizar os desejos do seu coração nessa caminhada, em nome de Jesus, amém? Pastor, também que Deus abençoe os irmãos aqui que me recebeu com carinho, né? O irmão que manobrou meu carro lá fora, né? Que Deus abençoe o irmão pelo cuidado, pelo zelo, né? Que Deus possa abençoar os irmãos que nos receberam lá na porta, de coração, amém? O irmão Sandro, né? Com a sua esposa que está com a gente aí nos ajudando aí. O casalzinho também que eu estou conhecendo hoje, que Deus abençoe. Amém? Irmãos, é motivo de felicidade, irmãos, estarmos aqui, né, nessa noite. Agradecer a minha esposa também, né, irmão? Não posso deixar de falar, não, né? Deus abençoe a minha esposa. Obrigado, minha filha, pela confiança, né? E pelo carinho com a minha pessoa aí, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós vamos falar um pouquinho hoje, vou ficar de olho no relógio ali. De um assunto, né, a respeito da família, irmãos. Irmãos, a primeira coisa que eu queria deixar claro para os irmãos aqui, até mesmo eu tenho vivenciado, né, que eu tenho mais ou menos aí 14 anos de casado e 20 anos que eu estou com a minha esposa. A primeira coisa que nós precisamos entender é que toda família, irmãos, tem problema, irmãos. Irmãos, não existe família e não existe casamento perfeito, irmãos. Se alguém conhece aí, me fala, porque até hoje eu não conheço, irmãos. Nós que estamos aí na frente pela misericórdia de Deus, orientando, a gente sabe, irmãos, que não existe família e não existe casamento perfeito, irmãos. Mas nós precisamos entender que da mesma maneira que Deus ele trabalha com princípios pela sua palavra, nós precisamos entender que nós podemos, né, melhorar a convivência familiar entre marido, esposa, filho, família, através dos princípios de Deus segundo a sua palavra. Fala com o seu irmão, não existe, fala com ele, não existe casamento, família perfeita, mas nós podemos melhorar a convivência pelos princípios da palavra, irmãos. Então nós precisamos, irmãos, entender isso aqui, porque às vezes tem irmãos, tem pessoas que dizem assim: mas a minha família, a minha casa está com problema. Não, irmãos, toda família tem problema, irmãos. Primeira coisa que nós precisamos também entender dentro desse contexto, que a família, querido, ela é composta de ser humano. E todo ser humano, irmãos, ele é problemático, porque são pessoas vivendo debaixo do mesmo teto,
com culturas diferentes, comportamentos diferentes, temperamentos completamente diferentes, irmãos. Eu costumo dizer, quando a gente vai celebrar algum casamento, né, que é um desafio o relacionamento familiar, irmãos, é um desafio. Porque você pode ver que o ser humano tem hora que ele está bem, tem hora que ele não está. Tem hora que ele está rindo, brincando, e tem hora que ele está meio assim. Então nós precisamos, irmãos, entender isso. Os jovens que estão aqui, que um dia vai, né, casar, que vai um dia construir uma família, precisa entender, querido, que casamento, família, lidar com relacionamento familiar, irmãos, é algo que, se nós não colocarmos e temos os princípios da palavra, fica insuportável, querido, conviver, irmãos. Nós precisamos entender isso aqui. O ser humano, irmãos, ele é complicado. O ser humano, ele só dá uma melhorada quando ele entende os princípios e pratica os princípios da palavra. Ele dá uma melhorada. Então nós precisamos entender isso aqui nesta noite. Nós precisamos, irmãos, sair daqui entendendo que não existe perfeição. A perfeição está no Cristo. Mas nós, como seres humanos, nós estamos procurando, né, andar e caminhar nessa perfeição, segundo os princípios da palavra que Deus deixou para nós, irmãos. Nós vamos ver Deus falando assim com Josué: Josué, você quer prosperar? Você quer ir bem em todas as áreas? Então medite na minha palavra de dia e de noite. Deus estava dizendo: eu tenho meus princípios segundo a minha palavra. Se você quer obter sucesso em todas as áreas, então medite na minha palavra de dia e de noite. Então nós precisamos entender: família, relacionamento, casamento, filho, pai, mãe, esposo. Irmãos, nós temos algo que nos direciona para que nós possamos caminhar segundo aquilo que Deus tem para nós, que é dentro da sua palavra. Nós vamos ver o salmista Davi lhe dizendo, irmãos, lá no capítulo 25, verso 3, Davi, ele disse assim: os que confiam, em outras traduções diz, aqueles que esperam em Deus não serão confundidos, mas confundidos serão aqueles que transgridem ou quebram princípios da palavra sem causa. Nós vamos ver o próprio salmista dizendo em Salmo 119, que luz e lâmpada para os meus pés, para os meus caminhos é a sua palavra. Então nós precisamos entender que se nós colocarmos princípios familiares dentro da palavra de Deus, dá para caminhar, irmãos. Amém? Quem está entendendo, diga graças a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Fala com o seu irmão: Deus, Ele tem algo para você nesta noite. Amém? Outra coisa, irmãos, nós precisamos entender isso aqui. Se eu, querido, não colocar o que está escrito aqui em prática, essa palavra não tem poder nenhum para mudar a minha história e nem mudar a sua, irmãos. Nós precisamos colocar em prática aquilo que está escrito e que foi deixado para nós mediante essa palavra, irmãos. Eu costumo dizer para os irmãos, às vezes os irmãos vão fazer, né, o curso lá de casado, às vezes vão fazer o curso da família. Eu falo: irmãos, o que vai mudar, o que vai melhorar não é, querido, o curso. O que vai melhorar, o que vai fazer mudar é colocar em prática aquilo que nós vamos aprender segundo o propósito e princípio da palavra. Amém? E é isso que nós vamos ver nesta noite aqui, irmãos. Amém, queridos? Irmãos, pega na sua mão, você que trouxe a palavra, você que trouxe a Bíblia, querido, pega ela na sua mão aí, por favor. Nós vamos pegar algumas referências aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá no livro de Provérbios, irmãos, em nome de Jesus. Provérbios capítulo 12, irmãos. Não tem como falar de família se não falar de casamento, irmãos. Tem como, irmãos?
falar de família se não falar de casamento? Sim ou não, irmãos? Quem está comigo aqui hoje? Sim ou não, irmãos? Não tem como, irmãos. Amém? Os irmãos, eu não sei qual que é o costume dos irmãos, se na hora da leitura os irmãos podem ficar à vontade, pastor. Os irmãos, se quiserem ficar de pé, os irmãos fiquem à vontade, viu, irmãos? Que eu não sei o costume aqui dos irmãos. Amém? Lá em Provérbios capítulo 12, versículo 14, irmãos. Amém, irmãos? Diz assim, irmãos: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Amém, irmãos? Pode assentar, querida, em nome de Jesus. Irmãos, nós vamos ver a palavra ela dando algumas orientações para o homem e para a mulher, irmãos. Então, a primeira coisa que eu queria destacar e falar aqui, nós vamos falar um pouco das mulheres, porque a família, querido, ela precisa entender que Deus ele deixou os princípios dele para o homem e para a mulher, ou para a mulher e para o homem, irmãos. Isso aí não tem como fugir disso. Às vezes a pessoa fala assim: mas é tão difícil, é tão complicado conviver. Não, irmãos. Se nós formos olharmos, não é complicado, não é difícil viver. É um desafio, mas não é difícil. Quando nós colocamos, querido, em prática as orientações que a palavra nos dá, porque nós precisamos entender que a mulher tem a sua função dentro do lar, dentro do casamento, e o homem tem a sua função dentro do lar e dentro do casamento, né? Deixada e colocada por Deus segundo os princípios da sua palavra. Então nós precisamos entender que quando nós entendemos esses princípios, que o homem tem a sua função dentro do casamento e dentro da família, e a mulher tem a sua função dentro do casamento, dentro da família, fica mais fácil, irmãos, de caminhar. Então a primeira coisa que eu queria deixar para os irmãos aqui, para as varoas, para as mulheres aqui, como família, como esposa, querido, é que a palavra ela vem nos dando uma orientação aqui no livro de Provérbios, né, que Salomão ele vem dizendo: a mulher virtuosa é a coroa do seu marido. Nós precisamos entender que quando a palavra de Deus ela está falando que a mulher sábia, a mulher virtuosa, a mulher que tem um discernimento, que tem os princípios segundo aquilo que a palavra deixou e cumpre esses princípios dentro do seu lar, a palavra está dizendo que essa mulher é como coroa na vida do seu esposo. A palavra está dizendo que essa mulher, querido, ela é uma coroa que se destaca na vida do seu marido, irmãos. Então as irmãs que estão aqui nesta noite precisam entender isso aqui. Deus está dando uma direção para as irmãs aqui nesta noite. Seja virtuosa, minha irmã, dentro da sua casa. Nós vamos ver a palavra também dizendo que a mulher sábia, querido, ela edifica a sua casa. O que é edificar? É erguer a sua casa. Então nós precisamos entender, e às vezes, querido, nós se deparamos com algumas situações dentro da família, dentro do lar, que às vezes tem irmãs, querido, que não tem sabedoria segundo a palavra de Deus. Nós precisamos entender isso aqui. Às vezes tem irmã que diz assim: ah, pastor, o diabo está acabando com a minha família. É quando você vai investigar, querido, não, às vezes o diabo é a própria irmã que não está tendo sabedoria mediante a palavra, irmãos. Então nós precisamos entender. A palavra está dizendo aqui, direcionada para as irmãs, que a mulher virtuosa, ela é a coroa, irmãos. Ela é o destaque ali. Mas a palavra também ela vai dizendo na segunda parte do versículo
que a mulher que ela se comporta, querido, contra aquilo que a palavra deixa para nós, a Bíblia diz que ela é como um apodrecimento nos ossos. Então nós precisamos entender isso aqui. Você sabia, querido, que, falando para as mulheres, depois a gente vai falar para os homens, você sabia, irmãos, que os homens, querido, ele tem uma espécie assim, quando ele chega em casa, de um tempo para relaxar. E você já reparou que às vezes tem esposa que o marido ele chega em casa, né? A primeira coisa, irmãos, ela já chega derramando sobre o marido, sobre o esposo, tudo quanto é tipo de problema que aconteceu durante o dia. Aí às vezes a primeira coisa que o marido fala: eu vou sair porque eu não estou aguentando. Então nós precisamos entender, querido, e as mulheres, ser sábia, irmãos, nessa área, irmãos. A palavra está dizendo: a mulher virtuosa, a mulher sábia, ela é como a coroa do seu marido. Então nós precisamos entender, as mulheres precisam entender isso aqui. Às vezes eu chego lá em casa e falo com minha esposa: amor, peraí, me dá um tempinho que eu preciso respirar. Então nós precisamos entender isso. Lógico que nós sabemos que a mulher é muito emotiva, ela gosta de falar, né, irmãos? O homem já é mais calado. Mas nós precisamos entender que a palavra ela vai nos dando direção, irmãos. Como que nós podemos, né, melhorar a convivência, e como que nós podemos, irmãos, se relacionar segundo aquilo que a palavra tem para nós, irmãos. Então que as irmãs venham entender essa palavra, que as irmãs possam ser sábias em nome do Senhor Jesus. Mas não sábia no seu próprio entendimento, sábia naquilo que Deus deixou para nós segundo os princípios da sua palavra. Sabedoria. Tem um dia que a irmã falou comigo assim: pastor, meu marido está indo embora de casa. Eu falei assim: vamos investigar o que está acontecendo. Porque a história tem dois lados, irmãos. Concorda comigo? Você não pode ouvir só um lado, você tem que ouvir os dois, irmãos. E quando a gente foi investigar o que estava acontecendo, querido, nós fomos ver que a irmã não estava tendo sabedoria segundo a palavra, querido, para se relacionar dentro do casamento. E começou a gerar o quê? Conflito, começou a gerar problema, irmãos. Então nós precisamos entender. Quem está entendendo, diga graças a Deus. Quem está entendendo, diga aleluia. Então nós precisamos entender isso aqui nesta noite, irmãos. Às vezes nós vemos, querido, às vezes dentro do lar, querido, funções sendo trocadas. Tem gente aí, irmãos? Às vezes, querido, a gente vê dentro do lar aquela confusão. Você não sabe quem é quem. Nós precisamos entender, irmãos, que tanto a mulher como o homem têm as suas funções dentro da sua casa. Eu quero deixar bem claro aqui: eu não sou contra o homem ajudar a mulher dentro de casa. Tem que ajudar, irmãos. Mas nós precisamos entender que os dias atuais que nós estamos vivendo, as funções estão trocadas, irmãos. Esse dia eu cheguei na casa da minha irmã, estava meu cunhado arrumando as coisas, né, lavando roupa, querido, e minha irmã deitada mexendo no celular, irmãos. Aí eu olhei, falei: não, depois a gente chama e conversa, né, irmãos? Aí eu falei: então está explicado, porque às vezes meu cunhado chega meio, né, meio desanimado e meio chateado. Então nós precisamos entender, tem as funções, irmãos. E quando essas funções, querido, não vão segundo aquilo que Deus deixou, a possibilidade de haver confusão dentro do lar é muito grande, irmãos. Então não estou dizendo que um não pode ajudar o outro, não, deve ajudar, irmãos. Mas nós precisamos entender que tem as suas funções. Às vezes a gente vê irmãos com conflito, né? Porque a função está invertida, irmãos. Você não sabe quem é quem dentro da casa. Às vezes o menino chega e fala assim: ô pai, eu posso fazer isso? O pai fala: não, pede sua mãe. Aí chega: ô mãe, eu posso fazer isso? O pai: não, pede sua mãe. Aí fica aquela confusão, irmãos.
nós precisamos, irmãos, entender isso aqui nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Tudo isso, querido, entra na sabedoria, no discernimento das irmãs que está aqui nesta noite, em nome de Jesus. Função, querido, de arrumar as coisas do lar. Função, querido, de se preocupar, né, com a questão da casa, com a questão da alimentação. Função, irmãos. Amém? Quem está entendendo, diga graças a Deus, irmãos. Quem está entendendo, diga aleluia. Amém? Então a mulher virtuosa, ela é a coroa do seu marido. Mas aqui procede vergonhosamente, aquela que procede contra os princípios da palavra, querido, ela é como podridão nos seus ossos. Então, em nome de Jesus, as irmãs, que nesta noite essa palavra possa gerar virtude na vida das irmãs. Que nesta noite essa palavra possa gerar discernimento e entendimento no coração das irmãs, como família, como esposa, como mãe, nesta noite, em nome de Jesus, irmãos. Que essa palavra possa gerar em nós aquilo que nós precisamos aqui. E o que nós precisamos de entendimento segundo aquilo que Deus deixou para nós. Em nome de Jesus. Amém, irmãos? Querido, eu queria agora parar um pouquinho aqui, segurar, querido, e ir para o lado dos homens aqui. Eu estou de olho ali no relógio, viu, irmãos? Vou correr um pouquinho para mim não passar do tempo, né? Então abre lá em 1 Pedro, irmãos, em nome de Jesus, 3:7, irmãos. Vamos para o lado dos varões agora, né, irmãos, em nome de Jesus. Primeira Pedro, capítulo 3, verso 7, irmãos. Amém, queridos? Quem achou, diga graças a Deus. Diz assim, irmãos: igualmente vós, maridos, coabitai com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais fraco, e como sendo vós os seus herdeiros da graça da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações, irmãos. Vamos apertar os homens agora, irmãos? Sim ou não, irmãos? Irmãos, nós precisamos entender os homens que estão aqui. Que a palavra, querida, ela vai deixando um princípio para nós homens, irmãos. A palavra, querida, ela vem dizendo que o marido, querido, ele deve coabitar, conviver com a sua esposa, querido, com entendimento, irmãos. Às vezes a gente vê, querido, irmãos não tendo, querido, esse discernimento na convivência como família, como esposa, irmãos. Eu posso dizer para os irmãos que eu tenho vivenciado isso particularmente. Porque, querido, a minha esposa, querido, ela é um pouco mais lenta nos afazeres. Eu sou uma pessoa, não sei que é porque eu trabalho com entrega, né? E o meu dia a dia é muito corrido, é muito agitado. Então, querido, se ela falar comigo assim: ô amor, faz o almoço aí, com 30 minutos eu faço, irmãos. É ou não é, amor? Mas ela, querido, ela já demora mais um pouquinho. E, querido, e facilmente, querido, tinha algumas coisas que eu estava ficando meio irritado, né? Mas meditando na palavra, a palavra diz que eu tenho que ter sabedoria, querido, no coabitar, no conviver com ela. E eu tenho aprendido, querido, que eu devo respeitar, querido. Muitas das vezes, às vezes a pessoa ela não tem a rapidez que nós temos, querido. Cada um tem o seu tempo. Às vezes um é mais ágil, às vezes um é mais rápido, o outro às vezes é mais lento. Nós precisamos ter esse entendimento, irmãos, nesta noite, em nome de Jesus.
Nós precisamos entender que talvez, querido, a sua esposa, ela tem uma certa limitação, irmãos. E às vezes o esposo, querido, ele não tem esse discernimento. Às vezes ele é meio bruto, né? Às vezes ele é meio ríspido. E nós precisamos, como homem, precisamos, querido, entender isso aqui nesta noite, em nome de Jesus. Primeiro que a palavra de Deus, ela diz que o amor tudo suporta e tudo sofre, irmãos. Então eu preciso, querido, como homem aqui nesta noite, como sacerdote do lar, eu preciso entender isso aqui, que eu devo ter esse discernimento, querido, na convivência com a minha esposa, irmãos. E às vezes a gente vê que tem marido, que tem varão que não tem tanta paciência assim, irmãos. Às vezes tem marido, querido, que ele está saindo, né? Ele não tem paciência para esperar a esposa entrar dentro do carro e sai acelerando. Então nós precisamos entender isso aqui nesta noite. A palavra está dizendo: igualmente vós maridos coabitai, convivei com elas com entendimento, dando honra à mulher como vaso mais frágil. A palavra ela diz que o homem ele deve amar a sua esposa da maneira que Jesus amou a sua igreja. Isso aqui é muito forte, ao ponto de dar a sua vida pela vida dela, irmãos. Então nós precisamos entender isso aqui, irmãos. Que a forma de conviver, de tratar minha esposa, querido, diante da palavra, a Bíblia diz que eu tenho que amar ela ao ponto de dar a minha vida pela vida dela, irmãos. E às vezes a gente não vê isso dentro do lar, às vezes a gente não vê isso, querido, no meio da família, irmãos. A gente não vê. Às vezes você conversa com um jovem e fala: jovem, como que você vai, né, vai casar, vai reconstituir a família? Não, eu não quero não. Porque às vezes ele vê o tratamento, querido, do pai dentro de casa com a mãe. Fala: não, eu não quero isso para mim não. Porque é princípios que estão sendo quebrados dentro do lar, irmãos. Então nós precisamos entender isso aqui nesta noite, em nome de Jesus. É lógico que aquilo que nós estamos falando, não existe um ser humano perfeito. Nós não somos perfeitos, irmãos. Nós somos imperfeitos. Perfeito é só o Cristo. Mas quando nós começamos a meditar nessa palavra, e quando nós começamos a aplicar essa palavra em nós, querido, a convivência como família, como lar, querido, fica bem mais fácil. Quando você entende que você precisa respeitar, que quando eu respeito a limitação da minha esposa, a limitação do meu marido, é uma prova de amor, irmãos. Fica mais fácil caminhar. Quando eu entendo aquilo que eu não quero para mim, eu não quero para minha esposa. Aquilo que eu não quero para o meu esposo, eu não quero para mim. Fica mais fácil de caminhar, irmãos. Nós precisamos entender isso aqui nesta noite. Às vezes tem esposo, querido, tem marido que ele não quer que a esposa, querido, prospere, irmãos. Tem marido às vezes que não quer. Nós precisamos entender isso aqui nesta noite, em nome de Jesus. Nós precisamos compreender isso aqui em nome de Jesus, irmãos. Entender o que Deus está falando conosco aqui nesta noite, em nome de Jesus. Se nós não entendemos os princípios, o propósito de Deus para a família diante da palavra, irmãos, nós não vamos conseguir caminhar, irmãos. Nós precisamos entender que nós temos as nossas limitações. Nós precisamos entender nesta noite, em nome de Jesus, diante da palavra dele, que se nós não sermos mais amorosos um com o outro, irmãos, fica complicado caminhar nesta noite, em nome de Jesus. Nós precisamos entender que se nós não tivermos mais humildade como família, querido, fica mais difícil caminhar. O que é ter humildade? É reconhecer quando nós erramos perante um ao outro, irmãos. E às vezes a gente vê, querido, como família, essa dificuldade às vezes de um reconhecer, querido, que errou com o outro. Às vezes a gente vê essa dificuldade, querido, de reconhecimento dentro do lar, até mesmo a questão do perdão, irmãos. Então nós precisamos entender isso aqui nesta noite, querido. Os irmãos que estão aqui,
O seu comportamento como sacerdote, como marido, como alicerce dentro do lar, com a sua esposa, tem que ser, querido, da forma ao ponto de você dar a sua vida pela vida dela. É zelo, é cuidado. Nós precisamos entender isso aqui nesta noite. Cada um tem a sua função dentro do lar, dentro da família, do contexto família, em nome de Jesus. Quando não tem esse entendimento, querido, aí fica aquela confusão, ninguém sabe quem é quem dentro do lar. Fala com o seu irmão, nesta noite, diante dessa palavra, nós precisamos crescer como família. Crescimento, irmãos. Se nós não entendemos isso aqui, querido, que cada um tem a sua função, fica difícil caminhar, irmãos. Aquilo que eu disse, o contexto família, o contexto casamento, o contexto homem e mulher, querido, a convivência, ela é complicada, irmãos, se não tiver o entendimento da palavra. A Bíblia diz: como poderão caminhar dois juntos se não houver concordância, irmãos? Então, o que nós viemos entender, nós viemos, querido, colocar dentro de nós, que nós como família, muitas das vezes nós precisamos dar manutenção na família. E uma das maneiras, querido, que eu tenho vivenciado isso, querido, da manutenção, é o diálogo, irmãos, entre o homem e a mulher, entre a família. E às vezes você pode ver que tem lugar que não tem isso. Às vezes tem esposa que às vezes tem medo ou tem vergonha de conversar com a esposa, irmão. E nós precisamos entender. O contexto família tem a ver, querido, com diálogo, com conversa dentro do lar. É princípio, irmãos, o falar dentro do lar. Nós vamos ver isso se cumprindo lá no livro de Gênesis. E disse Deus, e falou Deus. Tem que ter o diálogo, querido, dentro do lar, segundo mediante a palavra, irmãos. É isso que eu deixo para os irmãos nessa noite, o princípio. Marcos falou que é o primeiro culto da família, né? No ano. Então que nós viemos entender isso aqui, irmãos. Cada um tem a sua função. A mulher que ela venha ser como uma coroa, que ela venha ser sábia dentro da sua casa. O esposo que vem entender a maneira que Deus deixou para ele amar e cuidar da esposa, que ele venha dar vida pela vida dela. E que um venha ajudar, querido, o outro na sua caminhada. Às vezes a gente vê tanto, às vezes, o marido como a esposa, um criticando o outro, irmãos. Nós devemos um incentivar o outro mediante a palavra. Então que nós viemos entender isso nesta noite. Tinha mais coisa para me falar, irmãos, mas quando é a primeira vez que eu vim, nós não podemos quebrar o princípio que o irmão falou: 10 para as 9 você passa, e é 10 para as 9. Amém? Então que Deus abençoe os irmãos. Foi uma palavrinha curta, mas eu creio que é objetivo. Que nós viemos colocar isso dentro do nosso coração e praticar isso que foi falado aqui, rapidinho, mas eu creio que deu para cada um entender, em nome de Jesus, irmãos. Amém? Eu posso fazer uma oração aqui, irmão? Rapidinho, varão. Eu queria orar pela vida dos irmãos, como família. Oh Deus, eu queria lhe pedir, Pai, que essa palavra que foi ministrada aqui foi uma palavra curta, mas eu creio que é objetiva diante do Senhor, Deus. Que essa palavra, Deus, possa produzir aquilo que famílias aqui necessitam, Deus. Que essa palavra possa produzir entendimento, em nome de Jesus, na vida de cada um aqui nesta noite. Que essa palavra, Deus, ela possa gerar fé. Que essa palavra possa gerar, Deus, graça, favor. Que essa palavra possa gerar, Deus, aquilo que nós precisamos, em nome de Jesus agora. Pai, nós colocamos cada irmã nas suas mãos, nós colocamos cada irmão nas mãos do Senhor, nós colocamos cada família aqui nas suas mãos, e nós entendemos que a família é um projeto do Senhor. Pai, que o Senhor possa abençoar em nome de Jesus agora aqui, Deus. Que o Senhor possa abençoar cada lar em nome de Jesus. Essa irmã, Pai, que tem orado pelo esposo que ainda não caminha com ela segundo os princípios da sua palavra. Esse irmão que tem orado, Deus, pela vida da sua esposa que não caminha
segundo os princípios da sua palavra, Deus, que só possa alcançar agora, Pai. Nós oramos e colocamos diante do Senhor cada família aqui agora. Nós oramos e colocamos diante do Senhor cada dificuldade enfrentada por cada família nas mãos do Senhor nessa noite, Pai. E lhe pedimos que o Senhor possa continuar abençoando e abrindo o entendimento e o discernimento de cada um aqui nesta noite. É o que nós pedimos e cremos como igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Receba essa palavra com carinho em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Que Deus possa continuar abençoando os irmãos em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos?